Muito bom, sim, nosso estudo de Masechet Sukkah. A gente está começando agora o terceiro perek da Masechet, Lulav Gazul. Esse perek ele trata sobre Arbat Minim. Tem uma Mishnah sobre cada um dos Arbat Minim, quando ele é kasher, quando ele é passul. Então vamos lá, a gente se encontra no Daf Kaftet Amud Bet, começando o perek. Lulav agazul veyavesh pasul. Um lulav que ele é roubado ou se ele estiver seco, está inválido. Se as plantas já secaram, não está mais kasher lulav. Shela shera veshelira nidachat pasul. A Xerá é uma árvore que servia de avodazará. Então, o din de avodazará é que essa árvore tem que ser queimada. Iranidahat é uma cidade que a maioria da cidade, a maioria da população da cidade fez avodazará, que a cidade inteira também é completamente destruída. Então, se tem um lulav de uma árvore de avodazará ou há um lulav de uma dessas cidades que tem que ser destruído, está passul, está inválido, porque esse é um lulav que tem que ser queimado, tem que ser desfeito, estragado, é como se ele não existisse. O lulav tem que ter um tamanho mínimo, a gente vai ver que ele tem uma altura mínima, e esse lulav que deveria ser queimado é como se ele não existisse, por isso ele está pasul. Niktam rosho, se cortou a ponta do lulav, nifretsu alav, ou se as plantas caíram, soltaram, certo? A gente vai ver exatamente como é na Gemara. Mas as plantas, o lulav ele é feito de várias plantinhas, uma presa na outra, todas presas no centro, embaixo. Se elas caíram, tá passul. Nifredu alav kasher. Agora, se elas só soltaram um pouquinho, separaram, mas não é que elas caíram e eu amarrei, elas estão presas ainda, só que está um pouquinho aberto, tá kasher. Rabi Omer e Agdeino Milemala. Rabi fala que o lulav, quando ele está pronto, nesse caso que as plantas soltaram um pouquinho, o Rabi fala que tem que amarrar em cima. O lulav ele tem que estar amarradinho. Então, se as plantas se abriram um pouquinho, precisa amarrar ele em cima. Tzinei har barzel ksherot. Tzinei har barzel é um tipo de lulav que cresce em um lugar específico. Eles também é kasher para o lulav, mesmo que ele tem um nome um pouquinho diferente, ele serve de lulav. Lulav shesh bo shloshot tvachim kedei lanea bo kasher. O lulav ele tem que ter pelo menos três tvachim. Agora, o tamanho do lulav, ele tem que ter pelo menos três tvachim para balançar ele na hora de ervat minim, que a gente balança ele na hora do alê, na hora da brachá, tem que ter três tvachim para poder balançar. A gente vai ver na Gemara que o lulav ele tem que ter um tefach para segurar ele e mais três tvachim que balançam no total, a priori quatro tvachim, mas a gente vai ver exatamente isso na Gemara. Pergunta Gemara. Kapasik vetani, losh na be'om tov rishon, losh na be'om tov sheni. Fala Gemara o seguinte, olha, está escrito na Mishnah que lulav gazul ve'yavesh passur. Um lulav roubado ou seco está inválido, e a Mishnah não diferenciou entre primeiro Yom Tov ou segundo Yom Tov. Parece que tanto faz se é o primeiro dia ou o segundo dia de Sukkot, está inválido nos dois dias. Agora, por quê? Bishlema yavesh adar bainan veleika. Yavesh, eu entendo. Um lulav que está seco, a invalidez dele está escrito no Pasuk Adar, tem que ser Prietz Adar, os arbatem têm que ser Meudarim, eles têm que ser bonitos. Então, um lulav seco, ele está inválido para os 7 dias. Ela gazul, mas um lulav roubado, porque ele está inválido nos 7 dias? Bishlema Yom Tov Rishon, dechtiv lachem shelachem. No primeiro Yom Tov, está escrito no Pasuk, ulkachtem lachem bayom arishon, certo? Com relação ao primeiro dia de Arbat Aminim, está escrito, ulkachtem lachem bayom arishon. No primeiro dia, o lulav tem que ser lachem, tem que ser mishelachem, tem que ser seu. Por isso, um lulav roubado não dá para cumprir ele a mitzvah de Arbat Minim. Ela beyom tov sheni amailó, mas no segundo dia de Yom Tov, tá bom que eu errei, não devia ter roubado o lulav, eu tenho obrigação de devolver, etc. Mas por que eu não posso cumprir com ele a mitzvah de Arbat Minim? Por que que ele está inválido também no segundo dia, do segundo dia em diante, certo? Qual é o psul, qual é a invalidez? E a vez não é meu dar. No passado está escrito dar, tem que ser meu dar, tem que ser bonito o hag inteiro. Então, se ele está seco, tudo bem, é inválido para todos os dias. Mas o roubado, tá bom que no primeiro dia não serve porque não é meu, é roubado, mas nos outros dias deveria ser kasher. Amar Rabi Yochanan, Mishum Mishum Bar Yochai, responde Rabi Yochanan em nome de Rabi Shimon Bar Yochai, virando Amud, Lamed Amud Aleph, Mishum Davele Mitzvah Abba Be'averá, porque eu estou cumprindo uma mitzvah através de uma haverá, ou seja, eu roubei o lulav, e agora, através desse roubo, eu estou cumprindo a mitzvah de Arbat Minim. Isso daqui é chamado mitzvah abba be'averá, uma mitzvah que eu chego nela, que ela vem, abba,
através de uma haverá. E isso daqui é inválido. Por isso, o lulav roubado não serve em nenhum dos 7 dias de Sukkot. Shineimar, como está escrito no Passuco, vavatem gazul veitapiseach veitacholé. O Passuco fala, o Akadosh Baruch está criticando os korbanot que o povo fazia. Então Hashem falou, vocês estão trazendo de korban algo roubado, piseach, algo manco, vetacholé, algo doente. Quer dizer, vocês estão trazendo korbanot que são inválidos para mim. Não quero esses korbanot. E a gente vê aqui, gazul dume de piseach, roubado é igual manco. Ma piseach leit leita canta, gazul leit leita canta. Do mesmo jeito que o animal manco ele é inválido para korban e não tem conserto, não dá para amarrar a perna de algo do tipo, assim também o roubado não tem conserto. Algo que é roubado não dá para cumprir com ele. Uma mitzvah. Loshna lifneiush, loshna lechariush. A priori, parece que mesmo que o dono original já desistiu do que foi roubado, ainda assim eu não posso usar isso para mitzvah, certo? Parece que é algo que foi roubado, não tem conserto, mesmo que o dono desista. A priori, no momento em que o dono original desistiu, isso se tornou meu. Tá bom que eu tenho um roubo na minha mão, eu tenho uma dívida com a pessoa de quem eu roubei, eu preciso pagar essa dívida, mas talvez o objeto, na hora que o dono original desistiu, o objeto se tornou meu. Eu tenho uma dívida monetária com ele, eu preciso pagar o que eu roubei, mas talvez não o lave em si no nosso caso. Pergunta Gamara, olha, parece que tanto faz se o dono original desistiu ou não, mas talvez se eu roubei alguma coisa e o dono original desistiu de receber isso de volta, pode ser que o lulav se torna meu, já que ele se torna meu, eu posso cumprir com ele uma mitzvah. Já não é mais mitzvah baba verá, porque o lulav não é mais a dívida, eu tenho uma dívida monetária com o cara, eu vou precisar pagar ele de qualquer jeito. Mas talvez o lulav não é chamado de haverá. Quem disse que o lulav se torna um objeto de haverá? Eu tenho uma dívida com o cara pelo roubo que eu fiz, mas talvez isso não invalida o próprio lulav. Então, pergunta Gmará, a priori a gente falou que Loshna Lifneiush, Loshna Lechariush, independente se o dono Itiaesh, se o dono original desistiu de pegar de volta ou não, parece que isso está inválido. Porém, pergunta Gmará o seguinte, Bishlema Lifneiush, antes do dono desistir, eu entendo. Adam, que é Kriv Mikema Marachmana, Velav Dideio, com relação ao korbanot, está escrito que a pessoa tem que trazer um korban dele. Se o dono não desistiu, não é meu. Então, não posso trazer isso de korban, e o lulav também não serve para mitzvah. Ela lechar Yeush, akanei be Yeush, mas porém pergunta a Gemara. Ah, não, desculpa. A Gemara está perguntando, olha, com relação ao korban, parece que o korban está inválido, independente se o dono desistiu ou não desistiu. Agora, por quê? Se o dono não desistiu ainda de pegar o animal de volta, então não serve de korban, porque está escrito no Pasuk Adam que é kriv mikem. Parece que a pessoa tem que trazer um korban que é dele. E se esse animal não é dele, não serve de korban. Mas leachar Yeush, akane beush. Mas por que eu não posso trazer um animal que o dono original já desistiu? Tá bom que eu roubei esse animal, mas no momento em que o dono original desistiu, o animal se tornou meu. Por que eu não posso trazer ele de korban? Certo? O passo que invalida korbanot que não são meus, Adam que é kriv mikem, não é válido nesse caso. Se o dono original desistiu do korban, ele se tornou meu. Ela lava. Então, por que o korban roubado não tem conserto? Mishum da mitzvah haverá. Por que o korban roubado não tem conserto? Porque é uma mitzvah que eu estou chegando nela através de uma verá. Então, consequentemente, com relação ao lulav, também, se o lulav veio para minha mão através de roubo, mesmo que o dono original desistiu, ele é um roubo na minha mão, não posso usar ele para mitzvah. Então, do mesmo jeito que o korban roubado não tem conserto, porque mesmo que o dono original tenha desistido, e esse animal se tornou meu, ele chegou nas minhas mãos através de roubo, é uma mitzvah baba haverá, por isso o korban roubado não tem nenhum tipo de conserto, não tem como consertar o roubo, eu tenho que devolver o roubo e trazer outro korban. Assim também com relação ao lulav, o lulav que foi roubado, ele não serve de mitzvah, isso é chamado mitzvah baba haverá. Ve'amar Rabbi Yochanan Shalom Shimon Bar Yochai, diz Rabbi Yochanan Shalom Shimon Bar Yochai, vai em o que significa o açúcar? Que Ani Hashem Ohev Mishpat Sone Gezel Beolá, certo? O que é Sone Gezel Beolá? Eu não gosto de Gezel, de roubo, em Olá. Olá é um tipo de korban, certo? Eu só leio o açúcar inteiro aqui. Aqui, desculpa.
porque a Kadosh Baruch Hu diz que ele não gosta de roubo no Korban Olá, mas Shalem Melech, isso daqui combina, se parece com o caso de um rei, Melech Basar Vadam, Shayal Ver al Beit HaMeches, certa vez um rei estava atravessando o lugar onde se cobrava imposto. Amar Le Avadav falou para os escravos, no Meches Lamorsim, pague um imposto para o cara que cobra o imposto. O rei estava passando, atravessando a ponte, ou algum como já algum lugar onde cobravam imposto, e ele falou para os escravos dele, olha, paguem o imposto no meu nome. Amrula, perguntaram para ele, falaram para ele, mas o imposto é seu, o imposto que a gente vai pagar para o cara aqui vai voltar para você, você é o rei, não faz diferença. Amarlem, falou, rei, de mim vou aprender todos os viajantes e não vão fugir de pagar o imposto no momento em que tem um pedágio, algo do tipo. Vamos ver se mesmo o rei paga, eu também tenho que pagar. Afa Kadosh Baruch Hu, assim também Kadosh Baruch Hu amar, Ani Hashem soneg gezel beolá, mimeni elmenu banai ve'avrichu atzmam mina gezel. Assim também falou Kadosh Baruch Hu, eu não quero que vocês tragam algo roubado como korban, mas a priori o mundo inteiro pertence a Kadosh Baruch Hu. Então se eu trouxer um animal roubado para Kadosh Baruch Hu, para mim é roubado, eu fiz errado, mas para Kadosh Baruch Hu deveria ser válido, porque é dele, todo mundo pertence a Kadosh Baruch Hu. Então vem Hashem e fala, olha, é verdade que tudo pertence a mim, mas eu não quero que vocês tragam algo roubado para vocês se afastarem do roubo. Igual eu não quero algo roubado, vocês também não vão querer algo roubado. Por isso a Kadosh Baruch Hu não quer algo roubado de Corban, igual o rei que paga o imposto só para as pessoas aprenderem a pagar. Itmar Naim foi dito também, Amarabiam yavesh pasul v'neishin nadar, gazul pasul mishum de'avele mitzvah be'averá. Assim falou explicitamente Rabiami que um Corban, que um lulav yavesh, ele é passul porque ele não é meudar, ele não é bonito, e algo gazul, um korban, desculpa, arbataminim roubado, o psul, a invalidez dele, é porque está escrito, porque isso daqui é uma mitzvah ababe haverá, eu estou cumprindo uma mitzvah baseado em uma haverá. Fazer uma pequena pausa e a gente continua. Certo, deixa eu fazer uma pausa, estamos voltando, a gente está no da Flama da Mudalef, o Pliga de Ravitsa, que a gente viu a opinião que trouxe até agora na Biochanan Shon Ben Yochai, que o lulav que ele é gazul, ele é roubado, ele é inválido em todos os dias de Sukkot, porque isso é mitzvah ababe haverá. O Pliga de Rabitza, que isso discorda do que Rabitza falou, Dama Rabitza bar Nachman, Yamar Shmuel, lo shan ela beyom tov rishon, אבל ביום טוב שני, מתוך שיוצא בשאול, יוצא נמי בגזול. Rabitza bar Nachman falou em nome de Shmuel, que isso que foi dito na Mishnah, que um lulav roubado, ele é inválido, é somente beyom tov rishon, אבל ביום טוב שני, no segundo dia de Yom Tov, mitoch שיוצא בשאול, do mesmo jeito que dá para cumprir a mitzvah com o lulav emprestado, Yotzenam e Begazul, dá para cumprir a mitzvah também com um lulav roubado, ou seja, ele discorda do fato de que um lulav roubado tem problema de mitzvah babe haverá, não tem problema de mitzvah babe haverá, não é considerado isso, então o problema seria porque não é meu, o que não é meu é uma invalidez somente para o primeiro dia, do segundo dia em diante, o lulav continua sendo kasher, certo? Ele vira kasher, então assim, disse Shmuel, isso discorda da opinião anterior, a opinião anterior falou que o lulav roubado é inválido todos os dias, essa opinião fala que o lulav roubado é inválido somente no primeiro dia. Mativ Rav Nachman bar Yitzhak, pergunta Rav Nachman bar Yitzhak, lulav agazul ve'yavesh pasul. Foi dito na Mishnah que um lulav roubado e seco está inválido, certo? Ele é pasul. A priori, podemos concluir da Mishnah, ha-shaul kasher. Parece que um lulav roubado, ele é passul, ele é inválido, mas se ele for somente emprestado, ele é kasher. A Mishnah que falou especificamente gazul, roubado, parece que ela vem excluir o emprestado é kasher. Agora, em quando isso foi dito? Eimat, quando realmente o din é assim? Ilema beyom tov rishon, se for no primeiro dia, não pode ser que no primeiro dia o lulav emprestado é kasher, activ lachem e shelachem, o lulav tem que ser meu. Vai lá de Deus. Um lulav emprestado não é meu, não serve. Ela lá, então a priori não. A priori Mishnah que disse que o lulav roubado é inválido e a gente conclui disso que o emprestado é kasher, está se tratando quando? No segundo dia, e não no primeiro. Vekatane gazul, passul, e está escrito que o roubado é passul. Parece que a invalidez do lulav roubado é mesmo do segundo dia em diante, não somente no primeiro. Então a explicação de Shmuel que o lulav roubado só é inválido no primeiro dia, mas no segundo
segundo ele é kasher igual o emprestado, não cabe na Mishnah. Porque a Mishnah que disse o roubado inválido, podemos concluir dela que o emprestado é kasher. E o emprestado é kasher do segundo dia em diante. Isso quer dizer que quando ela falou que o roubado é inválido, é no segundo dia em diante. Parece mais como a primeira explicação. Amarava disse Rava, Leolam Beom Tov Rishon. Fala Rava, talvez não. Talvez a Mishnah está tratando realmente só no Yom Tov Rishon. O Lulav Gazul que é inválido é somente no Yom Tov Rishon. Velomi Bai que amar. Isso que a Mishnah disse, o Lulav roubado é inválido, não é para concluir daqui que o emprestado é kasher, e sim é um tipo diferente de pensamento. Velomi Bai que amar. Não preciso nem dizer, ou seja, Lomi Bai Shaul de Lav Dideio. Não preciso nem te falar que o Lulav emprestado é passul, porque ele não é meu. Aval Gazul Leimastam Zelayush Bealimo. Mas eu poderia pensar que o Lulav roubado, já que quando alguém é assaltado, ele é roubado, ele desencana, ele abre mão do objeto roubado, porque sabe que não vai conseguir de novo, o que de Deidamei, e aí, consequentemente, é como se fosse da pessoa que roubou. Kamash Melan, vem a nossa Mishnah e nos ensina que não. Vem a nossa Mishnah e nos ensina que um lulav, que ele é roubado, ele é inválido. Ou seja, isso que a Mishnah falou, justamente o lulav roubado, não é para concluir daqui que se ele for emprestado, ele é kasher. Tanto o roubado quanto o emprestado são inválidos, os dois são psolim. E a Mishnah está tratando somente no primeiro dia de Yom Tov. Do segundo em diante, de acordo com o Shmuel, tanto emprestado quanto roubado é kasher. Não tem problema de Yom Tov virar. Isso que a Mishnah falou justamente o roubado, é porque nem precisa falar que o emprestado é inválido. É óbvio que o emprestado é inválido no primeiro dia, porque não é meu. O hidush da Mishnah, a novidade da Mishnah, é que mesmo o roubado é inválido no primeiro dia. Porque eu poderia pensar, na hora que eu roubei, virou meu, o cara desistiu, é meu, vem a Mishnah e ensina que não. O roubado no primeiro dia, ele é inválido. Amarleu Ravuna Leanhu Avankerei. Falou Ravuna para umas pessoas, chamaram Avankerei. Avankerei é meio que vendedor ambulante, é o cara que vende de tudo, e eles vendiam também Arbata Minim. Então Ravuna falou para ele o seguinte, que Zavnitu Asame Akum, quando vocês comprarem Adas, certo? Os Arbata Minim de Goim, existe o risco de que o cara que está te vendendo mercadoria roubada. Então, fala Ravuna o seguinte, olha, para você ter certeza que o que você está comprando não tem problema de roubo na hora do cumprimento da mitzvah, façam o seguinte, que Zavnito Asameakum, quando vocês forem quando vocês forem comprar Adas ou Lulav, Arbata Minim de um goi, Loti Zezu Atu, não você escolham ele do chão, certo? Não, o cara chega, olha, tem aqui um campo de Adassim, pode colher, eu te vendo. Não façam isso. Não peguem vocês, não façam vocês a colheita, não vocês cortem do chão, porque talvez o campo é roubado e não é do cara o campo, ele está fazendo aqui estelionato, está te vendendo uma coisa que não pertence a ele. Ela Ligzezua inhu, peçam para eles colherem, viahuvulehu, e darem para você, e aí vocês compram, ou seja, que eles colham e vocês comprem do que já foi já que foi colhido. Maitama, qual a diferença? Se é roubado, é ser roubado, se não, não. Por que Ravuna falou para eles fazerem isso? Então, explica o seguinte: Stamov de Kohavim Gazlanei Aretanim. Era muito comum que um goi que estava lá vendendo adassim, vendendo flores, o que seja, que o cara roubou a terra, ele chegou do lado do terreno de alguém que pertence a alguma outra pessoa e falou, estou te vendendo aqui adassim, quer comprar? Compra. Certo? Então, o cara está te enganando, o cara está vendendo roubado. Bekar kainanigzelet, e a alahá é que não dá para comprar terra. O terreno que fica no mesmo lugar, que ele é um imóvel, não dá para ser roubado. Não dá para você roubar uma casa. Dá para você roubar os objetos da casa, mas não a casa em si. Então, usado assim, o lulav que está no terreno, está preso ao terreno, não tem como roubar isso. Quando isso pode ser roubado? No momento em que isso é tirado do chão. Por isso, Ravuna está falando para ele o seguinte, olha, deixa eles cortarem, eles pegam o Adas e o Lulav, é dúvida, certo? Não é certeza roubado, mas já que existe a dúvida de talvez é roubado,
para evitar que os Arbat Aminim que eu tenho na minha mão vão ser roubados, façam o seguinte, deixa eles cortarem, porque na hora que eles cortam e o dono automaticamente desiste do que foi roubado, o roubo aconteceu na mão deles, na mão do goi que está te vendendo, veshinui areshut beyadaihu, e aí quando eles vendem para você, é um roubo que teve Eush, e foi transferido para a sua propriedade. Quando ele é transferido para a sua propriedade, ou seja, quando vocês comprarem do goi, quando você pagar o dinheiro e pegar a mercadoria, isso daqui já não é mais chamado de uma mercadoria roubada. A mercadoria roubada é só pela primeira pessoa que fez o roubo. Mas quando ele passa isso para frente, a mercadoria já não é mais roubada. Por quê? Porque não recai sobre o objeto o roubo. O cara que roubou tem uma dívida com quem foi roubado, mas a mercadoria em si não precisa ser devolvida para o dono original. O ladrão vai ter que pagar a dívida, mas a dívida é algo que recai sobre o ladrão e não sobre a mercadoria. Então, se eles colherem do chão, eles fizeram o roubo e deram para vocês, quando vocês pegarem essa mercadoria, não é roubado. Aí não vai ter problema. Certo? Estamos tratando aqui, obviamente, de quando existe a suspeita, o risco de que esse lugar é roubado, certo? Não pode sair por aí realmente roubando as coisas das pessoas. Só, pergunta Gmará, que gazes o avan que ele yush be'alim be'adayu, veshinu erushut be'yadan. Pergunta Gmará, espera aí. O problema é, a gente não quer que a pessoa que está cumprindo a mitzvah korbat minim tenha algo roubado na mão dele. Mas, a priori, quando esse cara, vendedor ambulante, digamos que ele foi lá e pegou do campo. O goi vendeu para ele, falou, olha, pode pegar aí os assim, compra você. O cara foi lá, colheu, tirou do campo e vendeu para alguém. Vendeu para mim, por exemplo. Quando eu compro dele os Arbat Aminim, digamos que o campo era roubado, e na hora que ele colheu algo roubado. Então, na mão dele tem mercadoria roubada, mas na hora que eu comprar dele, isso daqui, quando vem para minha mão, já não tem mais roubo sobre a mercadoria. O cara, o vendedor ambulante, ele tem uma dívida com o dono do campo, mas nas minhas mãos, que sou o terceiro, não sou a pessoa que colheu, já não tem mais roubo, não tem problema de roubo na mercadoria. Então, do mesmo jeito que você falou, fala para o goi colher e dar para o vendedor, e o que está na mão do vendedor não é mais roubo, mesmo se o vendedor colhesse do campo e é roubo na mão dele, quando ele vende para mim, na minha mão já não tem mais roubo. Então, porque era vunafó para o vendedor próprio não pegar, a priori o vendedor que pegou e entregou, vendeu para alguém, esse alguém que comprou já não tem mais problema de roubo na mercadoria. Então, por que ele falou fazer isso? Fala, não, o problema é para o Arbat Aminim do próprio vendedor. Tá bom que o vendedor passar para frente e vender adiante não tem problema de roubo, mas os Arbat Aminim do próprio vendedor, que ele foi lá e colheu, ele tem problema de roubo. A mercadoria dele é roubada. Mas se o goi pegar, o roubo acontece na mão do goi, quando ele vende para o vendedor ambulante, esse vendedor não tem algo roubado na mão dele e pode cumprir a mitzvah de Arbat Aminim com isso. Pergunta Gmará, Veliknu é Beshinui Maase. Fala Gmará, olha, tem outro jeito de fazer Kinyan. A gente falou que quando alguém rouba alguma coisa e o dono original desiste, isso daqui é chamado de roubo, ele tem uma mercadoria roubada na mão dele. Quando ele vende para frente, o comprador novo não tem algo roubado na mão dele. O roubo se tornou uma dívida para o cara que roubou, e esse objeto não é chamado de objeto roubado, de mercadoria roubada. Pergunta para o seguinte, olha, o vendedor ambulante, digamos que ele foi lá e colheu. Então, tá bom que no primeiro momento os Arbat Aminim que estão na mão dele são Arbat Aminim roubados, e ele não tem como cumprir a mitzvah de Arbat Aminim com isso. Se ele vender para alguém, essa pessoa que comprou pode fazer a mitzvah, porque na mão dele não é chamado de mercadoria roubada. Mas o próprio vendedor, se ele colher, o que está na mão dele é roubo. Mas existe uma outra forma de tirar dessa mercadoria o nome de mercadoria roubada. A dívida vai continuar, mas o nome de mercadoria roubada pode ser tirado da seguinte forma: se eu fizer um shinui maase, se eu fizer uma mudança no objeto, essa mudança no objeto faz com que o objeto se torne meu. Ou seja, por exemplo, alguém que roubou uma madeira de alguém. Então, roubei o tronco de árvore de uma pessoa. Se eu peguei esse tronco de árvore, trabalhei ele, transformei ele numa cadeira, essa cadeira não é uma cadeira roubada. Eu tenho uma dívida que é um tronco de árvore com a pessoa, mas na hora que eu fiz uma mudança na matéria, transformei a madeira da árvore em uma cadeira, essa cadeira é minha, não é uma cadeira roubada. Então, os Arbat Aminim também.
Tá bom que na hora que ele tirou do campo, é um arbata minim roubado, ele não pode cumprir a mitzvah com isso, por isso falou para o goi tirar, para o goi colher e vender para ele, mas na hora que eles amarrarem isso com o arbata minim, na hora que ele amarrar o adaço, o lulav e a aravá, virou uma coisa nova, eu fiz um ato, eu fiz uma mudança. Na hora que eu faço uma mudança, isso perdeu o nome de mercadoria roubada e serve para mitzvah. Por que não funciona dessa forma? Por que tem que pedir para o goi colher? Kassavar lulav en tzarich heged. Fagmará, aparentemente, Ravuna, que falou para fazer isso, ele sustenta que o lulav não precisa ser amarrado. Talvez você vai amarrar para ficar bonitinho, mas não tem uma obrigação de amarrar. Já que não tem uma obrigação de amarrar, não tem nenhuma mudança no Hadas. O Hadas continua sendo a mesma coisa. Vendem Selomar Lulav Tzarich Heged, e fala, mas mesmo que a gente diga que Ravuna sustenta que o Lulav ele precisa ser amarrado, Shinui Achosel Ebriatov, Shinui Achosel Ebriatov, Loshmei Shinui. Fala, o Lulav, mesmo que eu amarre ele, já que eu posso desamarrar e volta a ser a mesma coisa, o Lulav, o Hadas, Aravá, mesmo que eu amarro e vire uma coisa nova, se eu tirar o nó, volta a ser o que era antes. Então, já que é uma mudança que volta pro original com facilidade, só desamarrar e volta a ser o que era antes, então não é chamado de shinui, não é chamado de mudança. Então, se o próprio vendedor colher, ele vai ter roubo na mão dele e ele não vai poder cumprir arbata minim com isso. Pergunta Agmará, Veliknu é Beshinu Yashem. Fala Agmará, mas tem um outro tipo de mudança que ocorre aqui, que sim pode servir de Kinyan para tirar o nome de roubo dos Arbataminim e o próprio vendedor poder fazer a mitzvah de Arbataminim, mesmo que ele colha. Qual? Shinu Yashem, mudança do nome. Por quê? Demeikar Avalei Asa. Antes de colher, o Hadas era chamado de Asa. Asta, e agora que eu juntei ele com Lulav e Aravá, Oshana, ele é chamado de Oshana, ou seja, ele mudou de nome. Se ele mudou de nome, talvez é chamado de Kinyan, se torna meu e já não é mais o nome de roubado. A dívida com o dono do campo ainda existe, mas o objeto não é considerado objeto roubado. Responde Agmará, Meikara nami leasa Oshana karulei. Fala, não tem mudança de nome. A Asa, o Hadas, mesmo antes de ser colhido e transformado em Arbata Minim, também chamam ele de Oshana. O nome não mudou porque ele se juntou com os Arbata Minim, já que não tem uma mudança real no nome, ainda tem sobre esse objeto o din de roubado, por isso o próprio vendedor, se ele colhesse, ele não poderia cumprir a mitzvah com isso. Então tem que falar para o goi colher, vender para ele, e através dessa transferência de propriedade, o objeto já não é mais chamado de um objeto roubado e dá para cumprir com ele a mitzvah de Arbat Aminim. Então, paramos por aqui. Lamed Aleph, Bezat Hashem, em breve continuamos. Shkoyach.